Palavra a nossa secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro. O copo vai ter que sair daqui, senão vai cair. Bem, quero cumprimentar o senador Pedro Chaves, o deputado Exalci, e cumprimentá-los também pela condução da comissão mista, que tem se esforçado enormemente na organização de várias audiências públicas. São inúmeras as audiências que têm ocorrido no âmbito não só da comissão especial, como também da Comissão de Educação da Câmara. Cumprimentar o Eduardo, que fez uma apresentação sobre a posição do PROIFES, que é uma posição importante, uma vez que representa a visão das instituições federais de ensino superior. Cumprimentar o nosso caro professor Isaac Reutemann, que neste ato representa a professora doutora Helena Nader, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tem prestado serviços indiscutíveis e preciosos para o desenvolvimento da ciência no Brasil e da pesquisa e inovação no país. Bem, aqui, ao contrário dos que me antecederam, eu vou fazer não é uma apresentação em PowerPoint, mas, na verdade, eu vou destacar os pontos que me parecem mais relevantes na proposta da MP, da reforma do ensino médio brasileiro. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que não é verdade que o debate sobre a crise do ensino médio é novo, né? Todos os que estão nessa mesa, pelo menos, acompanharam os debates da nossa LDB, nos anos 1990. E nos anos 1990, a LDB foi claríssima ao propor a flexibilização e a diversificação do ensino médio. Está escrito na LDB e um bom, digamos assim, estudioso da legislação entende que a nossa LDB já permite um grau elevado de flexibilização que as escolas brasileiras, tanto as públicas como as privadas, não conseguiram implementar. Em grande medida, essa dificuldade de implementação tem a ver com o fato da resistência à mudança. A resistência à mudança, ela é a marca da educação no Brasil e no mundo. Ao contrário da pós-graduação, da pesquisa, da inovação, que está sempre buscando algo novo, a escola não gosta de mudar, né? Isso está demonstrado por inúmeras pesquisas. Eu tive a chance de ouvir na semana passada o vice-ministro de Educação da Polônia, que fez uma grande reforma no ensino médio após os resultados do PISA em 2000 e obtiveram resultados muito bons em pouquíssimo tempo, com uma reforma muito interessante e semelhante ao que nós estamos propondo, e ela não foi inspiração para nós, porque eu sequer conhecia a reforma da Polônia. E também lembrar que outros países, como a Alemanha, por exemplo, que no ano 2000, após um resultado do PISA, o primeiro resultado do PISA em 2000, a Alemanha se mobilizou, a sociedade se mobilizou, as universidades se mobilizaram, o parlamento alemão se mobilizou com o objetivo de discutir a educação na Alemanha, e a primeira coisa que eles enfrentaram foi um debate sobre o sistema dual e a reforma do ensino médio, isso ao lado da ampliação da pré-escola, não de 0 a 3, porque 0 a 3 hoje não é universal em nenhum país do mundo, nem nos mais ricos, nem nos mais pobres, nem nos medianos. Inclusive os países que já tiveram educação de 0 a 3 universal, infelizmente, porque eu, como o professor Isaac Reutemann destacou, também defendo a educação infantil na primeiríssima infância de 0 a 3, mas
também entendo que se trata de algo que não pode ser universal, obrigatório, compulsório. Depende de uma série de condições, de circunstâncias, inclusive da educação das famílias. E, nesse sentido, me parece que, para a etapa de 0 a 3, eu considero que o mais relevante é um programa integrado que considere saúde, educação, assistência social e um trabalho fortíssimo com as famílias com menor escolaridade e mais de baixa renda, para que elas tenham condições de desenvolver todos os neurônios, as sinapses e os estímulos que precisam ser feitos para que essas crianças tenham melhores condições de desenvolvimento emocional, cognitivo, social e comunicativo, né? Bom, a reforma do ensino médio no Brasil, que tem suas origens num velho debate que começa e é antecedido pela LDB, continuou, né? Por acaso, eu estava no Ministério da Educação em 1996, naquela época presidente do INEP, e participei ativamente com o nosso querido Darcy Ribeiro, com a professora Eunice Durran e com alguns outros especialistas na discussão da LDB. Naquela época, o próprio Darcy Ribeiro dizia, ele estava se tratando de um câncer violento, às vezes saía da quimioterapia para ir para o Ministério da Educação à noite, e à noite ele comentava com a gente: o ensino médio precisa mudar. Se nós não mudarmos a arquitetura do sistema do ensino médio, não tem como a educação brasileira melhorar. Por quê? Porque o Brasil é o único país do mundo que tem um ensino médio único, igual para todos, com um currículo obrigatório de, no mínimo, 13 disciplinas, podendo chegar até 18 disciplinas em alguns estados do país. Essa é a nossa realidade e nós temos um mapa completo da situação dos currículos, que são absurdamente enciclopédicos, não aprofundam o conhecimento em nenhuma área e, ao contrário de formar cidadãos, eles estão formando um analfabeto funcional não ao final do 9º ano, ao final do ensino médio, tanto é que todas as universidades brasileiras particulares e muitas das públicas já têm, no primeiro ano do ensino superior, o nivelamento, porque o aluno chega ao ensino superior do país sem saber ler, escrever e ter uma análise, no mínimo, razoável do mundo que o cerca, né? Eu acho que tem uma frase recente do professor Simon Schwartzman, que eu li recentemente num texto que foi publicado, que a questão não é saber se o jovem, aos 15, 16 anos de idade, já tem maturidade para fazer escolhas. A questão é que, tendo que estudar tudo e treinar para fazer o Enem, porque não existe currículo de ensino médio no Brasil, existe Enem. E a escola de ensino médio nada mais é do que cursinho preparatório para o Enem. Os jovens acabam não aprendendo praticamente nada. É disso que se trata. Nós estamos falando de uma questão que eu concordo com os que me antecederam, que a educação ela deve ser entendida como um todo, começa na educação infantil, passa pelo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mas de todos os níveis de ensino, o ensino médio é o mais desorganizado, seja do ponto de vista da sua arquitetura de funcionamento, seja do ponto de vista da formação de professores, porque os professores não se preparam para darem aulas no ensino médio, seja do ponto de vista dos currículos que estão funcionando no ensino médio, seja do ponto de vista da própria gestão do sistema, que não possui sequer
professores para todas as disciplinas, como todos nós sabemos. Se a reforma do ensino médio não fosse tão relevante, nós não teríamos o debate que nós estamos tendo nos últimos 2 meses. Hoje faz 2 meses que a medida provisória foi divulgada pelo presidente Temer em 23 de setembro deste ano. Em 2 meses, nós tivemos mais de 16 editoriais entre os maiores jornais brasileiros, as maiores revistas brasileiras, várias revistas especializadas em educação, o que demonstra o enorme desconforto da sociedade brasileira com a situação do ensino médio. Qualquer pessoa que chegue hoje num ponto de táxi, numa banca de jornal, numa feira, as pessoas estão falando da reforma do ensino médio. Por que a reforma? O que vai acontecer? Por que é bom? Por que não é bom? Então, eu acho que isso tem um peso muito grande. Saiu recentemente uma pesquisa muito interessante do IBOPE, que já foi divulgada, demonstrando que 70% das famílias e dos jovens brasileiros apoiam a reforma do ensino médio, foi feita numa amostra nacional, né? E saiu há mais ou menos um mês uma enorme pesquisa do Porvir, coordenada pela Ana Penido, que entrevistou 120 mil jovens, e desses 120 mil jovens, 80% querem uma mudança no ensino médio urgente. Eles consideram o ensino médio um horror, a única, digamos assim, a única coisa que os leva a frequentar o ensino médio é obter o diploma para poder fazer o Enem e encontrar os amigos e poder se divertir um pouco, uma vez que a maioria dos jovens brasileiros que estão no ensino médio estão em escola, no ensino médio público. E eu quero dizer o seguinte, são 7 milhões de alunos no ensino médio público brasileiro. 8 milhões no total, 1 milhão em escolas particulares. 7 milhões e pouquinho estão nas escolas públicas. Esses 7 milhões, eles estão nas grandes cidades, nas periferias dos centros urbanos. E 90% desses alunos são alunos de classe C inferior, alunos de famílias que têm um nível de escolaridade baixa e que precisam melhorar as suas oportunidades de vida, de formação profissional, de futuro de vida, tá certo? E na hora que nós obrigamos todos esses alunos a fazerem um ensino médio único para todos, que não os prepara nem para o ensino superior, nem para a vida. A maioria deles não tem oportunidade de cursar o ensino superior. Apenas 1/3 dos jovens brasileiros, aliás, menos de 1/3, apenas 18% dos jovens brasileiros que concluem o ensino médio vão para o ensino superior. Infelizmente, porque eu gostaria que fosse no mínimo 50%. Todos nós gostaríamos, mas é muito pouco. E por que eles não vão? Porque os jovens de baixa renda sequer se inscrevem para fazer o Enem. Eles se auto-excluem. Esse dado já consta dos relatórios do Enem, do INEP. Quer dizer, há uma auto-exclusão do jovem de baixa renda, concluinte de ensino médio das grandes periferias urbanas. As cidades com mais de 200 mil concentram quase 70% dos alunos de ensino médio do país. Quase 70%. 10% estão em cidades com menos de 10 mil habitantes e os 20% em cidades entre 10 mil e 200 mil habitantes. Então, nós estamos falando de um universo de jovens que está desesperado. Desesperado porque a taxa de desemprego para a população de 15 ou 16 anos até 29 anos está, segundo o IBGE, no último relatório da semana passada, em 35%. É maior do que a da Espanha, é maior do que a da França. E a proposta que nós fizemos de ensino médio é exatamente para dar uma chance ao jovem para tornar o ensino médio mais atraente, para ele poder fazer escolhas, para ele poder aprofundar os conhecimentos nas áreas acadêmicas de seu interesse, não ser obrigado a cursar várias disciplinas que não representam nada para ele, desconectadas. Hoje nós temos um currículo de ensino médio que ensina
quântica em física no primeiro ano do ensino médio, quântica em química no segundo ano do ensino médio, quântica em biologia no terceiro ano do ensino médio. O que isso significa para o aluno? Temos aqui um grande cientista, ele pode nos explicar o que isso significa para um aluno ter a possibilidade de ter um currículo absolutamente desconectado, desintegrado, sem nenhum tipo de abordagem interdisciplinar que permita que esse aluno compreenda as conexões entre a quântica da física, da química, da biologia, e isso tem a ver com a forma desorganizada do currículo do ensino médio brasileiro, né? Que, na verdade, hoje é apenas preparatório para o Enem. Vamos um pouco e rapidamente aos números. Por que o ensino médio precisa ser reformado? Primeiro, a taxa bruta da matrícula, ou seja, a proporção de alunos que estão entre ao número de pessoas que possuem entre 15 a 17 anos, a taxa bruta, ela está em 82% há 5 anos. Eu lembro que em 2007, o então presidente Lula lançou o Fundeb com um grande objetivo. Eu era secretária de Educação na época, estava aqui no Palácio do Planalto no dia do lançamento, e esse foi o discurso do então presidente Lula. Estamos agora, finalmente, lançando um projeto de financiamento da educação que vai conseguir abranger a educação como um todo. Não vamos excluir os alunos da educação infantil, nem os alunos do ensino médio. E os alunos do ensino médio são a nossa grande prioridade. Por quê? Porque esses alunos estão excluídos porque falta financiamento para o ensino médio. O que aconteceu de 2007 para cá? Nada. Não melhorou o desempenho dos alunos no SAEB, na Prova Brasil. Não melhorou o número de alunos concluintes. Gente, o número de concluintes do ensino médio brasileiro, desde 2005, está estagnado em 1.900.000 alunos. Não aumenta o número de concluintes. Além de nós termos 2 milhões fora da escola, a maioria sai. Por quê? Depois de 2009, com a criação do Enem, que certifica para o ensino médio, e que foi um desastre para o Brasil, essa certificação para o ensino médio, os alunos que têm 18 anos ou mais, ou que são reprovados uma vez, abandonam, fazem o Enem, tiram os 450 pontos, conseguem um diploma de ensino médio sem sequer cursar. Nesse momento, dos 8 milhões e meio de alunos que fizeram agora o Enem, 1 milhão se inscreveram apenas para obter o diploma do ensino médio. Tá certo? São pessoas que estão fora da escola, que abandonaram porque a escola é desinteressante, porque foram reprovados, porque não tem vaga ou por outras razões, né? O fato é que nós temos um ensino médio que ele está quebrado em todos os sentidos. Ele está quebrado porque não aumenta o número de alunos concluintes, está quebrado porque não prepara os alunos, está quebrado porque o currículo é um desastre, está quebrado porque é uma falácia a ideia de que o ensino médio único é a única maneira de garantir a formação geral do cidadão. A formação, essa é a grande falácia. A formação geral do cidadão, ela se faz desde o começo da educação infantil até o ensino médio, e na nossa proposta, a Base Curricular Nacional fará uma grande diferença para melhorar a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental, oferecendo os conteúdos e de tal forma que os alunos tenham o aprendizado das habilidades que vão permitir o desenvolvimento das competências sociais, emocionais, cognitivas e comunicativas, para que eles, de fato, se preparem para a vida. E a Base Curricular Nacional Comum, sendo de 4 e 5 anos até o ensino médio, é uma base única. Só que, ao contrário do modelo atual, que expulsa o jovem da escola, nós estamos propondo uma medida que significa que este aluno, ele terá, além dos conhecimentos gerais
que garantem a formação geral, ele poderá fazer escolhas de aprofundamento, poderá fazer uma escolha no itinerário mais voltado para matemática, engenharias, física e química, depois da formação geral, que vai garantir a formação do cidadão. Poderá escolher um currículo de humanidades, ciências sociais aplicadas, aprofundamento e não a banalização do aprendizado e do conhecimento, que é o que acontece hoje. Ninguém aprende nada, tá certo? Todo mundo faz simulado para fazer o Enem. E outra coisa, vai permitir que o aluno faça uma escolha de itinerário profissionalizante. Para os senhores terem uma ideia, hoje, depois de um grande investimento do governo federal nas escolas técnicas de ensino médio integrado, né, a rede técnica federal, ela tem apenas 150 mil alunos no Brasil todo, sendo que 90% dos alunos que concluem o ensino médio técnico integrado na rede técnica federal vão para as melhores universidades, as mais competitivas. A mesma coisa no estado de São Paulo. As escolas de ensino médio integrado ao técnico preparam os alunos para USP, para Unicamp, para Unesp. Cotuca da Unicamp, todo mundo entra, das classes médias elevadas, entra com o objetivo de ingressar na Unicamp, de ingressar na USP, de ingressar na Unesp. Não é de ter uma formação técnica. Os cursos técnicos concomitantes, voltados para os alunos que frequentam o ensino médio, eles representam muito pouco. Nós temos aqui números que são muito modestos, né? 30 mil alunos na rede técnica federal, 60 mil nas redes técnicas estaduais, 90 mil na rede privada e 89 mil no Sistema S, ou seja, de 8 milhões de alunos do ensino médio brasileiro, 7 milhões na rede pública, na rede pública federal ou estadual. Nós temos apenas cursando curso técnico, apenas 400 mil alunos no concomitante e 250 mil no técnico integrado. É pouquíssimo, é ridículo, é o menor percentual do mundo. Na Finlândia, eles representam 50%, na Austrália, 60%, na Alemanha, 49% e por aí vai, né? Então, nós não estamos falando de nada diferente do que o mundo faz. Países que têm bons sistemas de educação. Portugal já fez essa reforma. Me desculpa, a escola da Ponte, ela é desse tamanho, eu fui lá visitar, é muito boa, mas ela não tem escala nenhuma. Ela atende um pingo de aluno. E o mundo tem milhares de alunos e o Brasil milhares de pessoas que precisam receber formação, com todo respeito, professor. Nós estamos falando de escala, de educação para milhares de alunos. São 50 milhões de alunos na educação brasileira, considerando todos os níveis de ensino. É do tamanho da população da França. Nós precisamos enfrentar o problema e apresentar soluções. Com a nossa proposta, e aí eu encerro, senador, nós estamos oferecendo a possibilidade do aluno fazer um percurso técnico profissionalizante ao lado do acadêmico, formação geral com a base nacional. Qual é a diferença? É que a base nacional, ela vai representar a metade da carga horária total do ensino médio e a outra metade será dedicada, vamos supor que sejam 1.000 horas ou 1.200 horas, a um curso técnico, de tal forma que o aluno que ingresse num curso técnico concomitante ao médio, ou em parceria com uma escola técnica federal, ou em parceria com uma escola técnica estadual, ou em parceria com uma escola do Sistema S ou do setor privado, né, que este aluno realmente conclua o ensino técnico e o ensino médio, e que ele tenha, ao final, os dois diplomas certificados, de forma que a maioria deles já não vai para o ensino superior, mas ninguém quer impedir esse aluno ou essa aluna de ir para o ensino superior. Então, nós queremos que ele tenha a chance, sim, de ir para o ensino superior e que ele possa, eventualmente,
ter um emprego, porque 90% dos egressos do ensino técnico, em geral, encontram lugar no mundo do trabalho e que, ao mesmo tempo, se ele pretender, que ele possa fazer um curso superior no período noturno. Com isso, senhores e senhoras, eu encerro dizendo que as questões mais debatidas sobre a medida provisória, sobre quais conhecimentos deverão integrar a base comum para todos, se a base deveria ser anterior, se a base fosse anterior, a mudança da arquitetura do ensino médio seria impossível. Fazer uma base mais concentrada que dialogasse, que permitisse o aprofundamento nas áreas acadêmicas e o aprofundamento numa formação técnica, seria impossível, né? A questão da desigualdade, todos os levantamentos que nós temos já mostram que será muito maior a equidade, porque nunca a desigualdade foi tão profunda como é agora. O ensino médio brasileiro, além de ruim, está piorando, como demonstram todas as avaliações e indicadores no Brasil. Está piorando, o aprendizado está piorando, a matemática piorou, aprendizado de língua portuguesa, tudo caiu, né? E além disso, nos municípios muito pequenos que concentram 10% do total de alunos, teremos que buscar uma solução para que esses alunos possam ter um aprofundamento nas áreas acadêmicas e, eventualmente, mas é um número muito pequeno e eu tenho certeza que será possível encontrar uma solução, né? Eu concluo dizendo que é preciso agora pensar numa transição para esse novo modelo, de tal forma que nós consigamos enfrentar alguns dos que foram colocados pelos palestrantes anteriores. Por exemplo, infraestrutura das escolas. Concordo, é preciso melhorar a infraestrutura das escolas de ensino médio, das escolas de educação básica em geral. Concordo, é muito importante que tenha o investimento nessa direção. E lembro também que todos os investimentos que foram iniciados pelo governo federal em 2014, pelo governo da ex-presidente Lula, foram todos paralisados em janeiro de 2015. É bom lembrar que o Plano Nacional de Educação, aprovado em junho de 2014, em janeiro de 2015, tudo foi paralisado. Todas as obras para as universidades, as obras para os hospitais universitários, as obras de creche, as obras de pré-escola, as obras de reforma do ensino médio. Eu considero que a retomada dessas obras, como já começamos agora, o ministro colocou como prioridade a retomada das obras em andamento que foram paralisadas pelo governo anterior e que são importantes para melhorar a infraestrutura das escolas, eu considero fundamental. Formação de professores, como o professor Reutemann colocou, é essencial, né? A implantação tanto da Base Curricular Nacional Comum como a implantação da reforma, ela depende essencialmente da formação dos professores, formação inicial, formação continuada, formação em serviço, preparação de bons materiais, uso de tecnologias, né? Plataformas para que os professores, os alunos tenham a oportunidade de aprender muito mais, trabalhar em colaboração com os demais alunos, que possam desenvolver projetos integradores, tudo mais, né? Então, eu tenho certeza que com a aprovação do projeto de reforma do ensino médio, nem todas as escolas poderão oferecer todas as opções, mas todas as escolas terão condições de oferecer itinerários diversificados nas áreas do conhecimento, tal qual estão postos na LDB. E eu tenho convicção de que essa reforma contribuirá enormemente para a melhoria do ensino superior do país, para a melhoria da qualificação e preparação dos nossos jovens e para a diminuição das desigualdades educacionais que estão assustadoramente aumentando no Brasil nos últimos 2 anos. Muito obrigada. Aos convidados para as considerações finais de 5 minutos. Professora Maria Helena Guimarães de Castro. Muito obrigada, deputado. Eu quero cumprimentar o senador Pedro Chaves como relator. Ele realmente é
além de ter muita paciência, ele é muito aberto ao diálogo, a ouvir ideias, entender, quer compreender, é admirável, viu, senador? Eu conhecia muito pouco o senador, estou impressionada. Eu vou tocar rapidamente em alguns pontos, né? Quer dizer, que foram comentados aqui pela senadora que já saiu, alguns deputados que já saíram. O primeiro é a questão do debate, né? Quer dizer, o debate é muito antigo, começa na LDB. Depois disso, nós tivemos um grande seminário nacional organizado pela Câmara Federal, pela Comissão de Educação. O Gastão Vieira, na época, era o presidente, se não me engano, da Comissão de Educação. Eu participei de alguma audiência pública. E, em seguida, nós tivemos, em 2007, o Fundeb, junto com o Fundeb, uma medida lá do Ministério da Educação, que era importante, que era o ensino médio inovador, que foi lançado logo em seguida. O principal objetivo do ensino médio inovador era mudar o currículo das escolas de ensino médio. Eu lembro muito bem das discussões, debates no país todo. Os debates que antecederam o Plano Nacional de Educação, eu participei de vários, também deram destaque enorme para a questão do currículo, da Base Curricular Nacional e do ensino médio, né? Além disso, nós tivemos, e estou falando do que antecedeu o projeto de lei do deputado Reginaldo, que ontem esteve comigo, conversamos mais de 1 hora, muito, sobre essa proposta, né? Depois disso, em 2010, o CONSED criou uma comissão de reforma do ensino médio. Eu lembro, eu fui contratada como consultora dessa comissão. Havia lá um grupo coordenado pelo secretário de São Paulo e depois foi coordenado pelo secretário do Espírito Santo. Finalmente, em 2013, veio o projeto do deputado Reginaldo Lopes, também fizemos vários debates pelo país afora e o ano passado ainda participei de um grande debate em Manaus sobre o projeto de lei 6840 do deputado Reginaldo. Mas é isso, estava parado, amortecido, e vamos ser muito verdadeiros e bem claros. Se não fosse medida provisória, não tinha tido debate, estava parado de novo, né? Por quê? Porque o único debate que tem no Brasil é a Lava Jato, a corrupção e a PEC da crise fiscal, da economia. Não tem outro debate, quer dizer, mesmo o sistema de saúde brasileiro, que passa por crises muito grandes, né? Outras situações, nada disso se debate. Quer dizer, na hora que entra num caráter de urgência e relevância, a população desperta, acorda e entende o problema e quer entender e quer colaborar, quer participar. Então, nesse sentido, foi muito importante, né? O tempo integral. O tempo integral, ele não é obrigatório, né? É que, junto com a proposta de reforma, veio também a proposta das escolas de tempo integral, que é uma coisa relevante, uma vez que o Estado de Pernambuco é um melhor exemplo de um Estado que implantou as escolas tempo integral e teve uma melhoria extraordinária do resultado do ensino médio. O ministro foi um dos principais responsáveis pela reforma do ensino médio em Pernambuco, né? E ele, de alguma maneira, ele quer dar uma contribuição relevante para a educação do país e entende, está convencido de que o ensino médio é muito importante. Então, o tempo integral não é obrigatório. Nós, inclusive, eu, em particular, defendo há muitos anos 5 horas por dia, ou 1.000 horas por ano para todos, né? Eu acho que o ensino médio do país ganhará muito se conseguir ampliar a jornada para 5 horas. São Paulo já tem, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Goiás. São 6 estados brasileiros que já possuem uma jornada de 1.000 horas por ano de ensino médio, né? E isso amplia a oportunidade de formação. Ensino técnico. Claro que a formação geral é obrigatória para todos, gente, inclusive para aqueles que vão para o ensino técnico. As competências gerais esperadas, seja para o ensino superior, seja para o curso técnico, são as mesmas.
para todos os jovens, né? Que é o pensamento crítico, a capacidade de trabalhar em conjunto, a habilidade de convivência, a resiliência, a responsabilidade, o respeito ao outro, a capacidade de resolver problemas, de pensar criticamente, de entender um texto, interpretá-lo, de ser capaz de buscar uma informação e aplicá-la à realidade. Todas essas competências são para todos, não é apenas para o aluno que está se preparando para o ensino superior ou de aprofundamento na área acadêmica. A novidade, e até, senador, me permita mais uma vez explicar, e eu me surpreendo que muitos ainda não tenham compreendido, não existe separação entre formação geral e as escolhas de aprofundamento dos alunos. As pessoas precisam entender isso, não existe essa separação, não existe essa seletividade, né? O importante é que todos entendam que a formação geral deve ser assegurada pela Base Nacional Curricular Comum, que começa na pré-escola, na educação infantil, vai até o ensino médio. Só que tem uma inovação. A inovação é a possibilidade de aprofundamento em áreas acadêmicas, de itinerários que, ao invés de serem totalmente engolidos por um currículo massacrante, com muita disciplina, academicista, e que não dá oportunidade do aluno aprofundar, entender e compreender melhor o fenômeno que está sendo estudado, que ele possa optar por uma área mais acadêmica ou por uma área técnica, que, ao mesmo tempo, a área técnica não vai impedi-lo de prosseguir no ensino superior. Ao contrário, uma ideia que está muito presente, eu coordeno a comissão que está preparando a Base Curricular Nacional do MEC, né? Eu presido um comitê gestor, participam todos os secretários do MEC, inclusive a professora Regina de Assis, que está aqui, professora Marinês, Rocieli, né? Enfim, todos os secretários participam. Mas não é, de forma alguma, intenção da reforma essa separação, essa dualidade entre formação geral e opção por um curso técnico ou aprofundamento. E o aluno que fizer um curso técnico, ele terá a possibilidade, inclusive, de também, se quiser, fazer uma opção de aprofundamento, se ele dispor desse tempo na vida dele, e poderá ter e terá obrigatoriamente os 2 diplomas, e depois poderá. É muito mais, digamos assim, parecido com o que foi feito na Austrália. Não é igual, mas é mais parecido, porque o que é na Austrália? Na Austrália você tem uma base curricular nacional que começa aos 6 anos e vai até os 15, 16 anos, até o final do primeiro ano do ensino médio. A partir daí, os alunos podem escolher as opções. Na Inglaterra também, a Base Curricular Nacional Comum, aquilo que é igual para todos, compulsório para todos, vai até os 15, 16 anos, quando o aluno tem a certificação geral do ensino médio. Depois ele pode ir por uma carreira mais vocacional, profissionalizante, pode ir para os A-Levels, que tem diferentes opções. Então, nós não estamos falando de separação, e é importante, viu, senador, reforçar isso entre formação geral e as escolhas de aprofundamento. Nós estamos falando de um currículo integrado que vai permitir que o aluno desenvolva mais e melhor as suas competências e habilidades, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista profissionalizante, né? Por fim, e aí eu encerro, eu acho que tem uma questão que aparece também em todos os lugares, que é do ensino noturno, né? Bem, o ensino noturno, hoje, ele atende 23% dos alunos de ensino médio no Brasil, né? Ele está caindo a cada ano. No entanto, é verdade que muitos dos alunos que estão no ensino médio noturno são alunos que não trabalham
já há levantamentos que mostram a metade dos que estão no ensino médio noturno são alunos que trabalham de dia e estudam à noite. A outra metade está no noturno por falta de vagas. Isso não pode acontecer, quer dizer, é fundamental, primeiro, que os sistemas de ensino tenham condições de assegurar acesso diurno para todo jovem que não trabalha. E todo jovem que trabalha, a partir dos 16 anos, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não pode trabalhar antes, e eu defendo isso, né? Não deve. Né? Então, esses jovens, eles precisam ter a oportunidade de estudar à noite, se eles precisarem trabalhar de dia. Né? Inclusive, nós sabemos que muitos jovens abandonaram o ensino médio com a crise econômica nos últimos 2, 3 anos, porque foram obrigados a conseguir um bico, alguma coisa, para complementar a renda familiar. Então, para o ensino noturno, eu defendo duas coisas que não estão na medida provisória, né? Mas que a gente deve discutir. Primeiro, que seja cada vez mais ofertado o ensino médio noturno para o jovem que trabalha de dia. O jovem que não trabalha precisa ter assegurado o seu direito de acesso ao ensino médio diurno, que funciona melhor. O aluno que estuda de dia aprende mais, tem mais condições até não só, digamos, do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional. Ele está mais atento, menos cansado e, enfim, tem melhores condições de aprender. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que garantir e, junto com isso, oferecer para os alunos mais velhos que estão no ensino médio noturno o EJA profissionalizante. Né? Inclusive, no ano que vem, o ministro vai anunciar um EJA profissionalizante para os alunos do ensino médio noturno, que será feito em parceria tanto com escolas da Rede Técnica Federal, como com escolas do Sistema S, que eu acho que é muito importante isso para que os jovens e adultos tenham melhores condições de frequentar um curso e ter uma habilitação que vai melhorar a vida das pessoas. Muito obrigada. Obrigada, professor.